As poderosas máquinas em terras nacionais. Minha vida é a estrada. É o caminhão. Um é corpo e o outro é coração. Caminhão, caminhão. É uma parte do meu corpo. É coração. Caminhão, letra de Joel Marques e J. Luiz, interpretação de René e Ronaldo. Se não fosse otimista, o pessimista nunca saberia como é infeliz. Deus criou o carro para o rico andar e o diabo criou o caminhão para o pobre trabalhar. Frases de para-choques de caminhão. A palavra caminhão já era de uso corrente no Brasil do século XIX. Por exemplo, na legislação e nas iniciativas comerciais da época, entre outros veículos, eram comuns referências ao caminhão americano, citado em geral em conjunto com as carroças de 4 rodas, de molas e de transportar carnes verdes e trastes, todos movidos a tração animal. É possível que naquele fim de século já existissem no Brasil alguns caminhões movidos a vapor, provavelmente não em grande número. Conseguimos identificar sua utilização mais constante na primeira década do século XX, inclusive em órgãos governamentais, como na Inspetoria de Matas e Jardins do Distrito Federal, Rio de Janeiro. Percebe-se também a venda do veículo pelos jornais. De forma restrita, os pioneiros caminhões com motor de combustão chegaram ao Brasil na primeira década do século XX. Eram chamados de auto-caminhão. Em 1909, o Quartel dos Bombeiros do Rio de Janeiro recebeu seu primeiro grande veículo, portador de uma bomba que não necessitava de água encanada para funcionar. Tinha capacidade para transportar até 20 combatentes do fogo. Em 1909, o Quartel dos Bombeiros do Rio de Janeiro recebeu seu primeiro grande veículo. Tinha capacidade para transportar até 20 combatentes do fogo. Na verdade, alguns cronistas sugerem que a primeira dessas máquinas em terras nacionais tenha desembarcado no Rio de Janeiro no ano de 1897 ou 1898. O responsável pela importação foi Álvaro Fernandes da Costa Braga, proprietário da Moinho de Ouro, uma fábrica de café e chocolates. Seu intuito foi facilitar a distribuição dos produtos, aproveitando a carroceria para fazer propaganda de sua marca. Todavia, não é possível dizer que se tratava exatamente de um caminhão, ainda que fosse um veículo de maior porte. Vemos aqui a já citada questão das dificuldades de definição. Durante décadas, aliás, conviveram os termos auto-caminhão e caminhão, o segundo para designar os meios de transporte de tração animal, parte de um setor que reunia também as carroças. Foi mesmo nos anos 1910 que os autocaminhões começaram a se fazer mais perceptíveis no Brasil, assim como ocorreu com os automóveis. Foi um momento marcado pela grande importação de veículos. Algumas importantes marcas mundiais distribuíram seus produtos nas maiores cidades do país, adquiridos por particulares, empresas e órgãos públicos. Curiosamente, grande parte das primeiras referências ao autocaminhão veiculadas nos periódicos diziam respeito a acidentes, um problema que preocupava as maiores cidades que viam suas ruas tomadas por carros, motos e bicicletas, mantendo-se o trânsito de animais. Os caminhões tumultuavam ainda mais aquele caos cotidiano, e os cronistas da época não eram muito generosos da maneira como os retratavam. Então sim, a bronca da sociedade com caminhões e caminhoneiros tem raízes históricas. Assim como ocorria no cenário internacional, as importadoras investiram em propagandas, em geral emulando o perfil adotado pelas marcas em outros países, exaltando a performance e durabilidade das máquinas. Por exemplo, para divulgar o Autocaminhão Federal, um produto da norte-americana Federal Motor Truck Company, um dos anúncios destacava sua utilidade nos conflitos da Primeira Grande Guerra. Com a maior difusão do uso dos caminhões, gestou-se um mercado para atender os usuários, em geral servindo também aos automóveis. Além das iniciativas de venda, surgiram garagens e mecânicos, bem como lojas de peças que traziam as novidades mundiais, como o uso de pneumáticos que tornaram as máquinas mais eficientes e seguras. Empresas petrolíferas que começavam a chegar ao Brasil, ainda na condição de distribuidoras, e não refinarias, ofereciam também seus produtos, especialmente óleos e lubrificantes. Surgiram as primeiras empresas especializadas em serviços com o uso dos caminhões, as pioneiras transportadoras, que por vezes também integravam as propagandas das marcas de veículos. Mais ainda, diversas firmas comerciais adquiriram as máquinas de maior porte para facilitar suas entregas, enfatizando a novidade em seus anúncios como sinal de que estavam sintonizadas com a ideia de progresso.
Algumas fábricas compraram caminhões para incrementar o transporte de insumos e manufaturados. Da mesma forma, os veículos passaram a ser mais utilizados em atividades agropecuárias, junto com os tratores que estavam chegando ao país. Ambos os produtos começavam a ser mais valorizados. Mesmo assim, os caminhões ainda não eram utilizados nas estradas intermunicipais de forma frequente. Aliás, nem havia muitas estradas, e as existentes tinham pouca quilometragem. Os caminhões eram um personagem mais restrito à cidade. Grupos de excursionistas utilizavam caminhões para suporte de suas atividades. Clubes esportivos faziam uso dos veículos para transportar suas equipes para as competições. Agremiações sociais diversas aproveitavam suas potencialidades para tornar mais agradáveis os passeios promovidos nas redondezas das cidades. Os veículos também foram utilizados numa atividade que fez muito sucesso nas décadas iniciais do século XX, especialmente por ocasião dos carnavais, o corso. Enfeitados e cheios de foliões, rivalizavam com os automóveis nos desfiles promovidos nos festejos carnavalescos. Nos anos 1920, entre outros veículos automotores, os caminhões passaram a reinar ainda mais nas cidades, como bem registrou um cronista de Careta, 3 de setembro de 1927, p. 28. Quem acompanha, há 30 anos, a evolução do Rio, vê como a transformação da fisionomia da cidade vai sendo de perto acompanhada pela substituição dos veículos. O bonde elétrico matou o bonde de burros, o auto-caminhão matou o caminhão-carroça, o Ford liquidou o Tilbury. A despeito disso, a difusão do caminhão no Brasil enfrentou diversos obstáculos. Além dos problemas infraestruturais, como a escassez de estradas, o preço do veículo era elevado, mesmo que a Ford, a International Harvester e a General Motors tenham começado a montá-lo no país. Dependente das importações, o mercado nacional sentiu os impactos das ocorrências internacionais, como a Primeira e Segunda Grandes Guerras. A difusão do caminhão no Brasil enfrentou diversos obstáculos. Além dos problemas infraestruturais, como a escassez de estradas, o preço do veículo era elevado. Apesar de algumas iniciativas isoladas, veja o infográfico Potência Nacional, a produção dos primeiros caminhões brasileiros só ganharia corpo a partir de 1956, com a inauguração da fábrica da Mercedes-Benz na cidade de São Bernardo do Campo, SP. No ano seguinte, a Ford produziu seu primeiro veículo em solo brasileiro, e as empresas International Harvester e General Motors instalaram fábricas no país. Nos anos seguintes, Scania, 1959, e Chrysler, 1969, também dariam início à produção de máquinas nacionais. Nos anos 1970, seria a vez da Volvo nacionalizar sua produção, e na década seguinte, chegaria a hora da Volkswagen entrar no mercado nacional. Essas iniciativas não se resumiram à produção de caminhões, como também estruturaram o setor no país. Uma das decorrências foi a produção de peças de reparo em solo nacional. Em outro sentido, não menos importante, se deu a criação de entidades representativas, como a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA, fundada em 1956. Com a melhor estruturação do processo de industrialização, o incremento da construção civil, a maior mecanização da agricultura, o crescimento dos conglomerados urbanos, aumentou a necessidade de transporte de produtos pelo país, o que estimulou a maior aquisição de caminhões. Desencadeou-se uma série de mudanças para dar suporte a esse novo trânsito de grandes veículos, desde adaptações nas oficinas mecânicas até a instalação de infraestrutura nas estradas. A ampliação e aperfeiçoamento do setor viário tornou-se ainda mais urgente. Decisões políticas dos diversos governos substituíram a prioridade do transporte ferroviário pelo rodoviário. Decisões políticas dos diversos governos substituíram a prioridade do transporte ferroviário pelo rodoviário. O uso de hidrovias nunca se estruturou como poderia e a utilização de aviões enfrentou muitos problemas infraestruturais. Com isso, os caminhões foram se tornando ícones, e dando aos caminhoneiros um caráter diferente. Eles já não eram mais condutores, e sim desbravadores, enfrentando estradas quase sempre inadequadas e chegando a lugares muito distantes de suas cidades de origem. Os caminhões passaram a ser considerados como símbolos do progresso, peças fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Essa representação foi fortalecida pelos mais diferentes meios, inclusive governamentais, e marcou a consolidação da identidade dos caminhoneiros.
Teixeirinha categorizou essa ideia numa canção gravada por Tunico e Tinoco, motorista do progresso. Quem viaja o Brasil de ponta a ponta? Nem nos dedos a gente conta os caminhões de transporte. Como é bonito ver um caminhão roncando. Um brasileiro guiando vai do sul e vem do norte. Vai rodando escoando a produção. E o progresso da nação aumenta de hora em hora. Ronca o gigante deslizando sobre a pista. O valente motorista sofre calado e não chora. Ponto. Seu motorista, sei que a tua vida é dura. Mas a tua alma é por igual ao céu cor de anil. Ah, se não fosse a força desse teu braço. O progresso era um fracasso. Que seria do Brasil, rindo ou chorando levando o Brasil para frente? Este grande continente cada vez tem mais valor. Ponto. Na década de 1970, consolidou-se a preponderância de transporte de carga por rodovias, o que aqueceu ainda mais o mercado ao redor dos caminhões. Mesmo enfrentando crises econômicas diversas, inclusive algumas relacionadas à escassez de petróleo, a produção de veículos nacionais foi se ampliando e se sintonizou com o cenário internacional. Novas marcas e modelos chegaram ao país a partir dos anos 1980. A década seguinte viu ainda mais crescimento, aproveitando-se a abertura comercial do setor automobilístico, bem como a maior estabilidade econômica obtida com o sucesso do Plano Real. Tornaram-se mais difundidas as novidades tecnológicas que resultavam em caminhões mais seguros e confortáveis. Mais ainda, aportaram no Brasil as inovações e valorização do design. Nota-se uma diversificação dos veículos comercializados, buscando-se atender interesses e necessidades diversas. No que se refere aos avanços tecnológicos dos caminhões, uma tecnologia brasileira foi incorporada aos veículos, o combustível a álcool. Os resultados são dignos de celebração no que tange à redução da emissão de poluentes, todavia são motivos de críticas de alguns usuários no tocante à potência das máquinas. De fato, sua participação não é muito grande na frota brasileira, mas não deixa de ser mais uma opção para os mais preocupados com o futuro do planeta. Em 2022, o Brasil possuía uma frota de mais de 3 milhões de caminhões, segundo o IBGE. Segundo dados do IBGE, o Brasil possuía em 2022 uma frota de mais de 3 milhões de caminhões. Esses dados não consideram caminhonetes, caminhonetas, reboques e semi-reboques. Outras estimativas que consideram categorizações mais amplas sugerem que já passamos dos 10 milhões. Convive nas cidades e estradas do país antigos e modernos veículos, com diferentes estados de preservação. De toda forma, pode-se dizer que o mercado de caminhões no Brasil é um dos mais aquecidos do planeta, mesmo com tantas idas e vindas da economia nacional. O país é um dos 10 maiores produtores mundiais dos veículos, produtos que atendem à demanda interna, mas também são exportados.